Bom, pessoal, vamos aqui seguindo, falando agora sobre temperamento. Vou trazer aqui os 4 tipos de temperamento. Haja visto que eu já falei sobre os perfis comportamentais, os 4 tipos de perfis comportamentais, e também falei sobre o que é um comportamento. E o que é temperamento? Gente, temperamento é o aspecto da personalidade que aponta as particularidades do nosso comportamento, ok? Então, o temperamento também trata-se de um conjunto de tendência que tem relação com a forma que a gente vê o mundo. Isso é muito interessante. E muitos acreditam também que o temperamento ele pode ser observado logo nos primeiros dias de vida. E muitos ainda acreditam que o temperamento tem influência genética. Então é algo interessante que eu quero trazer para vocês, para a gente compreender os 4 tipos de temperamento. Bom, pessoal, vamos falar aqui do primeiro tipo de temperamento, que é o sanguíneo. Quem é o sanguíneo? O sanguíneo é o otimista, o impulsivo, o extrovertido e também o sensível. Ok? São detalhes que nós iremos observar no tipo de temperamento sanguíneo. E os sanguíneos são aqueles indivíduos que não passam desapercebidos, né? Quando ele passa, todo mundo percebe. Por quê? Porque eles são espontâneos, né? E eles gostam de interagir. São detalhes que a gente vai ver no tipo de temperamento sanguíneo. Também o sanguíneo gosta de fazer gestos largos, ele gosta de falar em público. É um detalhe que a gente vai ter que se atentar na hora de recrutar e selecionar e adequar ao cargo e à função, olhar o tipo de temperamento. Outra coisa que a gente vai ver como um ponto forte no sanguíneo, eles são comunicativos. A comunicação para eles não é o problema, até porque que eu falei aqui que eles gostam de falar em público, então eles são comunicativos, também eles são resilientes, e também são adaptáveis, e também eles são entusiastas. São detalhes que a gente vai observar como ponto forte no sanguíneo. E os pontos, aquele ponto que precisa ser trabalhado no sanguíneo. Primeiro, a impulsividade. Tem que ser trabalhado isso no sanguíneo. Outra coisa, falta de atenção. É também um detalhe que tem que ser trabalhado no sanguíneo. E também a superficialidade. É um detalhe também que precisa ser trabalhado no sanguíneo. E também o exagero. Então, é detalhe que você precisa se atentar para olhar o tipo de temperamento e comparar o perfil da vaga e comparar ao tipo de função a ser executada e ver se adequa um sanguíneo nesta função ou neste cargo, ok? Bom, pessoal, o segundo tipo de temperamento que eu vou apresentar para vocês é o colérico. Quem é o colérico? É o explosivo, é o ambicioso, é o dominador. São indivíduos, os indivíduos coléricos, eles são determinados, possuem grande capacidade de planejamento, ou seja, é alguém de muita influência e impulsividade. São detalhes que você vai ver no perfil, ou seja, no tipo de temperamento colérico, ok? E os pontos fortes do colérico: determinado, habilidade, liderança e praticidade. Isso são os pontos fortes no colérico. E os pontos que precisam ser trabalhados no colérico: egocentrismo. É um detalhe que precisa analisar para trabalhar no colérico. Outra coisa, intolerância. Ele é meio intolerante, precisa analisar, se atentar para isso no colérico. E também ele é impaciente, ele não tem paciência, né? Então, detalhes que você vai ter que analisar no tipo de temperamento colérico. Vamos agora falar do terceiro tipo de temperamento. Bom, pessoal, o terceiro tipo de temperamento é o fleumático. Quem é o fleumático? É o sonhador, é aquele pacífico, é aquela pessoa dócil, aquela pessoa que
preza a rotina também. É aquela pessoa silenciosa, que não fala muito, aquela pessoa que tem dificuldade de perder o controle. Ela tem um controle muito grande, ela não perde o controle fácil. E aquela pessoa também que costuma avaliar toda a situação antes dela reagir. É um detalhe que você vai ver no fleumático. Agora também o fleumático, ele é paciente, observador, ele é disciplinado, é um detalhe que você vai ver no fleumático. O fleumático também ele prefere não manifestar as suas emoções ou suas opiniões em público. É um detalhe que você vai ver no fleumático. E também o fleumático ele não costuma reagir bem às críticas. Se você for criticar, ele não costuma reagir muito bem, não olha com bons olhos a crítica. Agora, pontos fortes no fleumático. O fleumático ele é equilibrado, ele tem equilíbrio, ok? E outra coisa, ele é confiável. São os pontos fortes no fleumático. Agora, pontos que precisam ser trabalhados no fleumático. Lentidão, precisa ter cuidado, cautela e trabalhar a lentidão no fleumático. Outra coisa, resistência às mudanças e indecisão. São detalhes que você precisa se atentar no fleumático. Agora eu vou falar do quarto e último tipo de temperamento para a gente analisar todo esse conjunto. Lembra que eu falei no início do nosso vídeo? O RH, ele usa técnicas, ele usa formas técnicas e acadêmicas para moldar as pessoas. Ninguém é imutável. As pessoas mudam, então o RH tem que saber trabalhar com as pessoas para mudar as pessoas, moldar as pessoas ao perfil da organização, ok? Bom, pessoal, o quarto e último tipo de temperamento é o melancólico. Quem são os melancólicos? Esse temperamento, gente, é da pessoa tímida, aquela pessoa artística também, é aquela pessoa solitária. É um detalhe que você vai ver no temperamento melancólico. Ou seja, os melancólicos, eles têm a sensibilidade muito aflorada, são sensíveis e são pessoas profundas e detalhistas. É um detalhe que você vai observar nos melancólicos também, ok? Outra coisa interessante, eles são introvertidos e eles também têm dificuldade de expressar, de apresentar os seus sentimentos. São detalhes do melancólico. Agora, os melancólicos são fiéis, são pessoas que mostram fidelidade, porém eles são desconfiados, ok? São detalhes que você vai observar no tipo de temperamento melancólico. Outra coisa interessante também que você vai ver no melancólico, eles tendem a escolher profissões que eles possam executar sozinhos. Como eu falei no início, são solitários, então eles vão observar aquelas funções que não precisa trabalhar em equipe, não precisa ter mais de uma pessoa. Se eles puderem trabalhar sozinhos, eles vão cair bem nessa função ou nesse cargo. Agora, pontos fortes do melancólico, vamos lá? Lealdade, são pessoas leais. O melancólico, ele tem a capacidade de expressar a sua lealdade, eles são leais. Agora, também eles são dedicados àquilo que estão fazendo, eles se dedicam, eles não conseguem fazer algo sem se dedicar. É um detalhe que você vai ver no tipo de temperamento melancólico. Outra coisa também que você vai ver no melancólico, eles têm a sensibilidade bem aflorada. Eu falei aqui no início e volto a falar. Então eles têm aquela sensibilidade. Você vai ter que tomar cuidado quando vai falar com ele, quando vai cobrar, quando você vai exigir ou qualquer outro tipo de forma de comunicação. Cuidado, porque o melancólico, as pessoas que têm o tipo de temperamento melancólico, eles são sensíveis. Pontos que precisam ser
trabalhado. Eles são um pouco egoístas, eles são um pouco pessimistas e eles também são pessoas que têm inflexibilidade, né? Não é aquela pessoa flexível, ela tem um pouco de inflexibilidade. Então você vai ter que se atentar para trabalhar na melhora desses detalhes, de pontos que precisam ser trabalhados no tipo de temperamento melancólico. Então, gente, temperamento não é destino. Todo ser humano pode melhorar, independente do seu tipo de temperamento. Porque eu apresentei aqui pontos que precisam ser trabalhados, porque ninguém é perfeito. Então você vai pegar um tipo de temperamento que a pessoa tem boas qualidades, tem muito que apresentar, mas tem detalhes que precisam ser trabalhados. E você vai pegar esses detalhes e vai tentar moldar para adequar a organização. Então são detalhes que nós precisamos se atentar dentro do processo de recrutamento e de seleção. Bom, pessoal, sendo assim, nós apresentamos os 4 tipos de perfis comportamentais, expliquei o que é comportamento também e falei o que é temperamento e os 4 tipos de temperamento. Pessoal, isso é muito importante você analisar, se possível, repita a aula, está liberada a aula aqui dentro da plataforma, assista hoje, assista amanhã, assista daqui a pouco, para você começar a entender e absorver o que eu estou apresentando para vocês. Por quê? Isso vai influenciar muito no processo que você vai selecionar as pessoas. Isso vai influenciar muito. Você vai aprender lá na frente como que isso vai influenciar para fazer uma contratação assertiva. Então não basta ter apenas a experiência na função ou a experiência na área. Detalhes precisam de análises, que são perfis comportamentais, tipo de temperamento, para colocar a pessoa certa no lugar certo. Então agora, o nosso próximo passo, vamos avançar, módulo 1. O módulo 1, planejamento de recrutamento e seleção. Tem muita coisa boa que a gente vai falar dentro desse módulo. Se você ainda não acessou o nosso cronograma, está em PDF o cronograma, ou Word, se me falha a memória, você pode acessar lá para você ler como que está como que está apresentado o curso, o que vai conter em cada módulo. Obviamente que quando eu começar o módulo, eu já vou falar o assunto de cada módulo, ok? Um abraço, até o próximo passo, que é o módulo 1, planejamento de recrutamento e seleção.